Pessoal, boa noite, Dodô. Hoje é 22 de maio de 2019 e eu quero fazer alguns questionamentos aí para toda a população brasileira, mas principalmente para todos os caminhoneiros do Brasil, que nesse momento eu acho que é a categoria mais prejudicada que está tendo no país é a nossa categoria. A gente está observando que não existe hoje no Brasil nenhum proprietário de caminhão, nem mesmo os motoristas, que diga que está passando bem. A gente está observando que não é só pela questão da tabela do frete mínimo com a lei 17.703 que está prejudicando a nossa categoria. Não é não. O problema do transporte é que ficou acumulando muita coisa para ser resolvida e não foram resolvidas até agora. A gente sabe que a lei do frete mínimo seria uma grande saída para toda a categoria. Mas a gente sabe também que a ganância e a ambição dos donos de transportadoras, dos empresários, não vai deixar que essa lei funcione. E se eles deixar que venha funcionar, ele não vai passar os fretes para a categoria dos autônomos. Então nós estamos, como é que se diz, em cima de um muro. Ou a gente pula para o lado que tem as serpentes, ou para o lado que tem o leão. Aí você vai escolher a forma que você vai querer morrer, porque nós estamos sem saídas. Porque os empresários, eles passam as cargas hoje todas para as transportadoras. E a transportadora só contrata o autônomo se ela quiser. Ela só passa uma carga para o autônomo se ela quiser pegar a carga e passar, ou se ela não quiser ir no destino que aquela carga tem que ser entregue. Se ela vê que ela vai tomar prejuízo, que um frota dela não vai naquele local por aquele valor, aí sim vai contratar um autônomo. Mas livrando isso, eles não vão passar e não estão passando. Nós estamos passando por grande dificuldade nessa questão dos carregamentos. A gente percebe que de um ano para cá, depois que foi criada a tabela do piso mínimo do frete, foi diminuindo, não foi aos poucos não, foi diminuindo de vez a quantidade de cargas. E hoje nós temos companheiros com 15, 20, 30 dias esperando para carregar um caminhão. O agronegócio que sempre puxou a fila nesse período agora está parado no Brasil inteiro, porque as exportações caíram e aí o que a gente vê são os carros parados ou então rodando bem abaixo do que eu estava rodando o ano passado. E sem contar o preço do combustível, que está bem acima do que no ano passado, quando nós paramos. Aí amanhã tem dia 23, amanhã terá a última audiência pública sobre a questão do estudo da Exalc. O estudo que o governo mandou fazer junto à USP e algumas outras escolas técnicas aí, para poder ver o valor do frete. Só que pelo valor que eles calcularam, está quase 40% abaixo do que a gente está hoje. Então é inviável também. Eu acho que nós temos que ter alguma saída, temos que estudar novas estratégias, porque da forma que está, não vai dar para trabalhar. Quem estiver andando aí com seus carros novos, caminhões agora 2018, 2019, vai poder rodar enquanto ele não tiver uma manutenção séria para fazer. Porque se tiver qualquer problema, o proprietário, se só tiver o caminhão, viver do caminhão, não vai poder consertar. E quem tem um carro velho como eu e a maioria, 90% dos autônomos tem, esses aí com certeza
vai ter que encostar seus carros, porque não tem condição nenhuma de dar manutenção. A frota envelheceu, está tudo envelhecendo, nós não temos condição de dar manutenção. Hoje nós não temos fretes nem para poder fazer um débito, para poder pagar parcelado, porque o nosso problema hoje não é a questão da tabela do frete funcionar ou não. Nosso problema hoje é o frete, aonde é que está as cargas, onde foram parar as cargas. E nós sabemos onde está. Primeiro, porque o país está parado, e segundo, porque as empresas não estão repassando esses fretes para os autônomos. E aí, vamos fazer o quê? Qual é a nossa posição aí agora? Vamos brigar por essa tabela mais ainda? Ou vamos relaxar com a tabela e brigar pelo óleo diesel, que hoje é uma das coisas que mais está pesando no bolso do caminhoneiro? Eu acho que o óleo diesel hoje era bem mais fácil do governo derrubar a medida da Petrobras e reduzir a questão do óleo diesel. Um outro ponto que o governo poderia fazer, principalmente os governos estaduais, era dar isenção do ICMS para a empresa, ICMS do frete, viu? Para a empresa que carregar o autônomo. A empresa que carregar o autônomo, ela poderia ser isenta do ICMS de frete, daquele frete, não é só de todos os autônomos não, só do frete que você contratar o autônomo. Então poderia também ser um atrativo para a gente poder ainda respirar no mercado. Mas isso é preciso que sente com os governadores, sente com todas as autoridades, porque da forma que está sendo negociada não está dando certo. Pelo outro lado, nós não temos uma liderança, alguma referência para poder negociar nada com o governo. Todo mundo que senta com o governo negocia o que convém e esquece da categoria. Vai lá para negociar partes para a categoria, mas a grande parte para si próprio. Isso está atrapalhando demais a categoria. São lideranças demais, levando reivindicações demais, e no fundo a gente não está tendo êxito nas nossas negociações. A gente tem hoje o ministro Tarcísio, que eu acho que é uma das pessoas mais sensatas do governo atual, mas infelizmente parece que ele não tem poderes para agir com mais firmeza, porque ele entende e está percebendo tudo que nós estamos passando, mas infelizmente as atitudes estão sendo muito lentas para ser tomadas, e a gente não tem mais o tempo para estar esperando. Eu acho que o nosso tempo já acabou, nosso tempo já está chegando, já está quase todo mundo esgotando, já no limite de parar mesmo. Não é parar, fazer uma paralisação, uma greve não, é parar em casa e ficar a procurar outro ramo para fazer, porque quase ninguém mais tem como se manter. Então eu acho que está na hora de mudar as estratégias, está na hora do governo e da categoria realmente definir o que é que vai querer, porque se a gente ficar nessa briga de governo e categoria, essas chantagens que muitos aí estão fazendo com o governo, com esse negócio de paralisação, para hoje, para amanhã, para hoje, para amanhã, puras chantagens para aproximar do governo. Depois que senta na mesa, na cadeira do governo lá com os ministros, eles esquecem da categoria e aí pensam só neles. Isso vem atrapalhando muito, muito a todos nós. Então fica a dica aí. Eu acho que está na hora de ver o que é que a gente quer mesmo. Está na hora do governo ver o que é que tem que fazer, mas fazer de uma vez por todas, porque nós não temos mais tempo nenhum para suportar 30 dias para frente. Ou faz tudo agora, ou então a gente está morto, porque nós não temos mais condição nenhuma de rodar. A questão da cota de 30% para as empresas destinar para o autônomo, isso aí tem que ser urgente, urgente, urgente. Porque enquanto o governo não baixar uma MP urgente aí, determinando que as empresas tenham que deixar 30% para carregar os autônomos, nós vamos ficar sem espaço para trabalhar. Pensem, porque a situação está muito complicada. Um abraço a todos e uma boa noite.